dos pais na guarda, exceto se no curso do processo de adoção. Porque daí, se você já está justamente, qual que é a ideia do legislador aqui? Você justamente está tirando a criança para criar um novo vínculo, aquele vínculo anterior já foi rompido, né, com os pais, já teve a, a separação, todo o trauma, e você já está visando a adoção. Então, já está um casal, por exemplo, brasileiro que adotou que está com a guarda de uma criança que pretende adotar. E daí você permitir que os pais continuem visitando seria extremamente contraproducente isso. A bagunça que ia ficar na cabeça da criança, os pais novos, os pais antigos continuam visitando. Então, se houver determinação na guarda, que não seja o caso de adoção, que seja uma guarda temporária, que o pai ainda não está em condições de ver a criança, ou a criança acolhida, por exemplo, que tem um pai alcoólatra, que daí não é o caso daí a guarda não está com alguém, né, ele está acolhido numa instituição, no caso de acolhimento. Então, o juiz pode proibir, seja na guarda, no acolhimento institucional, que o pai e a mãe visite. Agora, se é para adoção, a regra é que não se permita a visita justamente porque se está buscando construir um novo vínculo familiar. E a guarda, ela pode ser revogada, ela não é uma coisa definitiva, como a perda, como a adoção, que é irrevogável. A guarda, ela pode ser revogada a qualquer tempo. E agora o que nós... Não sei se ficou alguma dúvida com relação à guarda, eu queria ver que vocês pudessem... Alguma coisa que a gente pudesse esclarecer aqui. Alguém ficou com alguma dúvida com relação à guarda? Não? Tá certo. Depois da guarda, né, o GTA lá, guarda, tutela e adoção. Vamos para a próxima etapa. Qual que é a tutela? A tutela, ela abrange a guarda, quer dizer, a guarda está contida na tutela, então o tutor ele tem os deveres da guarda, dever de prestar apoio moral, material, está ali e dever de cuidar, né, da criança ou do adolescente, só que ela é deferida, ela inclui também a administração dos bens. A guarda, ela pode ter algum para determinados atos, sim, mas a tutela não, a tutela já presume isso, que a administração dos bens ficará com o tutor. A tutela, ao contrário da guarda, ela exige que não é uma situação tão de fato, mas é uma situação mais de direito, apesar de todas serem situações juridicamente reconhecidas, mas a guarda, ela implica na suspensão ou na perda do poder familiar dos pais. E então a guarda não tem não vai tão longe. Aqui, para a tutela, é necessário isso. Só que ele não chega a ser o nível da adoção que gera uma filiação. O tutor vira um responsável legal naquele momento, mas não é o pai, seja biológico, sócio-efetivo ou mãe daquela pessoa. Não vai constituir uma relação de família ali. É uma relação jurídica e inclusive, os pais podem nomear o tutor, se não se sentirem aptos, e só que tem que também o juiz avaliar no caso concreto se atende ao melhor interesse da criança. Aí o juiz pode, no caso, nomear um outro tutor, né? Não está distrito aqueles que foram indicados pelos pais. E por último, daí sim, explicando essas duas modalidades anteriores, a gente tem a adoção. A adoção, essa sim pode ser feita por estrangeiros, tem que ter o estágio obrigatório de convivência, né? De 30 dias. Também a adoção, ela tem algumas modalidades. A adoção, ela rompe o vínculo familiar. Então, o pai é o responsável, ele perde o pátrio poder, daí ela se torna irrevogável, então você gera um novo vínculo familiar, e não há mais distinção entre os filhos, né? O Código Civil de 2002 rompeu com aquela separação que havia entre os filhos naturais e os filhos adotivos. Não tem, o regime jurídico é único agora,
seja filiação biológica ou socioafetiva, ou seja ela reconhecida através da adoção, ela é, ela é para todos os efeitos igual o do filho. A adoção, ela pode ser feita tem algumas peculiaridades, né? A adoção, aquilo que chamam de adoção à brasileira, que é registrar um filho alheio como se fosse próprio, não é aceito, não é uma modalidade de adoção legítima. No entanto, às vezes a situação tá que passou tanto tempo e você vai conseguir, aqui é uma regra importante para a prova, tá? As provas de concurso. A derrotabilidade das normas do ECA, muitas vezes atendendo o melhor interesse da criança. Então, você vai dizer que tem que ter uma diferença, por exemplo, para adotar de 16 anos entre o adotante e o adotado. E daí vai ver que para aquela criança, aí tem uma pessoa que chegou com 13 anos de diferença. Aí, se for o melhor interesse da criança, essa norma vai ser derrotada. Vai, tá escrito ali. Então, ECA, sempre que vier jurisprudência, seja de avô, porque regra, o avô adotar o neto gera uma confusão, né? E o Estatuto da Criança e Adolescente veda também essa adoção pela literalidade, mas nos princípios do melhor interesse, a jurisprudência aceita. Então, avô adotando neto, irmão adotando. Então, todas essas exceções, nos casos concretos aí, então, sempre que tiver, a não ser que pergunte pela expressa literalidade do artigo, conforme dispõe um artigo tal. Aí vocês vão responder, não, tem que ter 18 anos para adotar, tem que ter a diferença entre o adotante e o adotado de 16 anos, né? O avô não pode adotar. Não, isso aí, se for para a literalidade do ECA, beleza, pode marcar sim. Agora, se perguntar, abrir espaço para uma interpretação jurisprudencial a questão, e se tiver lá ali, é sempre o cabeçalho, porque a gente às vezes acha que vai direto no texto daquele. Eu fiz muito isso, fiz muito, nossa, cansei de fazer. De ir direto na assertiva, e não li o enunciado, de acordo com o ECA, ou de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, eu sei que na prova a gente às vezes passa batido o olho na questão e não vê isso. E não ou faz rápido, não reflete sobre isso. Tem que ver se o que é a questão, o cabeçalho da questão ali, o enunciado está perguntando antes das assertivas. Então, se tiver essas vedações aí, entre pessoas do mesmo sexo, nem se fala, trata, é igual, é constitucionalmente definido como se for adoção de pai, mãe, pai, pai, mãe, mãe, não façam a diferenciação alguma, tá? Então, e se for essas regras muito rígidas e tiver dizendo melhor interesse da criança, acompanhe o melhor interesse da criança. Voltando aqui ao tema da adoção, a adoção ela pode ser feita em conjunto pelo casal, então um casal A e B, e chega lá, conhece, tem uma criança no cadastro, vai ter uma fila, que é o cadastro de adoção, né? A lógica é seguir essa fila do cadastro de adoção, tem algumas exceções, mas então eles vão lá, se cadastram no cadastro lá da adoção, e chegou a vez deles. Então eles vão lá, estágio de convivência, guarda, se não for casal estrangeiro, porque qualquer ideia, não vai entregar a criança para o estrangeiro, que vai que o estrangeiro foge e leva a criança embora. A lógica é essa. Mas, então, adotou ali e teve o estado de convivência, antes de adotar. Então, é um casal que A e B não conhecem si. Então, é uma adoção conjunta. Aí, nós temos a adoção unilateral. Por que é unilateral? Porque um dos pais é a adoção pelo padrasto, adoção pela madrasta. Um dos pais já tem um vínculo com a criança. É o genitor biológico. E o outro que adota e passa a ser o pai ou passa a ser a mãe. Então, essa é a adoção unilateral. E nós temos a adoção intuito persona. Qual que é essa adoção? É a adoção que um dos pais, os pais já escolhem
né? Eles falam assim, não, quero que seja, eu quero entregar a criança para tal pessoa. Alguém consegue vislumbrar na prática do promotor de justiça qual que é o problema dessa adoção de, ah, quero entregar para tal pessoa. Vamos lá, pessoal. Vai lá, Manuela, pode falar. Eu acho que passa por dois problemas, né? O primeiro problema é essa questão de ultrapassar a fila de adoção, né? Das pessoas que estão ali. O outro é por que motivo seria, né? Daqui que se analisa quem é esse tipo de gente, se for menor, porque, por exemplo, eu já passei por uma situação, quando eu ainda advogava, de uma mulher, né, já tem uma filha pequena, com 1 ano de idade, e ela contraiu matrimônio com uma pessoa que era bem mais nova do que ela, e casou e ficou casada com ele por tanto tempo. Quando a menina cresceu e já era de maior, ela queria tirar o pai biológico, que ela nunca conheceu da certidão, e colocar ele. Só que ele tinha, à época, menos do que essa diferença, né, de 16 anos que tinha para colocar. Então, infringia dois artigos, o 41 e o 42. Mas conseguiu, como o doutor falou, eu consegui com base na jurisprudência. Mas adotar, assim, entregando a pessoa a outra, eu acho que seria esse o caso, de estar fazendo, tipo, uma adoção à brasileira. Exatamente. Você está fazendo uma adoção brasileira e isso é uma prática muito comum Muito comum. de pessoas que querem comprar as crianças. Hum. Infelizmente, acontece do ver pai, o casal que não quer ter filho, não quer respeitar a fila, chega para a pessoa lá e fala: Olha, eu lhe dou tanto que diz que quer adotar para mim, e isso gera um. Aí a questão, mas o pai não tem o direito de escolher para quem, porque ele pensando que ele vai colocar numa família boa, vou colocar numa família rica. Às vezes, pensa, tô pensando, eu tô aqui como pai pensando no melhor interesse da minha criança, do meu filho. Então tem discussões na doutrina, mas prevalece que o juiz tem, não, prevalece não, o que acontece na prática, o juiz tem que avaliar o caso concreto. E às vezes demora tanto para que o caso ande, né? A gente teve um caso de uma mulher que era usuária de drogas lá na nossa promotoria. E tinha uma mulher casada que ela era meio doida, assim, tipo, ela era desesperada para ter um filho e ela não engravidava. Então ela ficou em cima daquela mulher, que ela dizia que era Sim. amiga, e aí o conselho tutelar alertou, né, que ela estava para ter o bebê já na maternidade, e a mulher foi atrás dela. E o que que o marido dela fez? Foi lá e registrou a criança, como se fosse filho dele. Mas depois se passou tanto tempo que, no fim das contas, terminou que teve que deferir, porque a menina já estava com quase 1 ano de idade, romper aquele vínculo ia ser mais prejudicial colocar ela numa família, na fila de adoção, acolher ela institucionalmente, botar na fila de adoção e esperar se alguém ia querer ou não, né? Correndo o Exato. risco dela ficar eternamente na casa de Não, castidade. às vezes, e as pessoas não estão muito, fala de comprar, a pessoa dá um dinheiro, dá uma ajuda para a mãe e também fica ali aquela questão. Não estou vilanizando aqui, mas é uma prática que não é a mais correta. Então a pessoa às vezes está bem intencionada, quer resolver o problema da mãe e da criança. Então é muito complicado, né, a gente. Só que o juiz tem que avaliar no caso concreto, ver se não, esse tipo não é aceito pelo ordenamento, essa compra de criança, por assim dizer, isso é errado, isso não deve acontecer. E o juiz, desconfiando disso, deve, né, no caso concreto ali, o operador de direito vai atuar contra esse tipo de postura. Então tem que ter esse filtro, e é por isso que isso gera bastante discussão, né? Do ponto de vista dos valores envolvidos ali, do direito de escolha dos pais, mas a partir do momento que eles estão entregando e não querem mais ficar com a criança, não transformar a criança numa mercadoria, né? E a adoção sempre ela tem que ser passar pelo Poder Judiciário, né? Que vai decidir isso. Ah, e a adoção por pessoa já falecida é possível? Alguém sabe? Tá baixo, tá baixo.
Isso. Desde que tenha manifestado às vezes a ideia principal era que iniciasse o processo, mas já tem jurisprudência dizendo que mesmo se não tivesse iniciado, mas tendo a vontade inequívoca de adoção, de adotar, é possível. Então tem que ter essa vontade pública, né? Essa vontade de adoção é possível. É a chamada adoção póstuma, tá? É tranquilo no âmbito do STJ. Deixa eu ver. Faltou alguma modalidade para a gente. A gente falou de todas aqui. E quando que a gente pode excepcionar o cadastro? Tem algumas hipóteses. Eu já falei aqui da adoção unilateral, né? Então, o padrasto, por óbvio, a ideia é constituir, né? Ter a figura paterna, a figura materna na relação. Então, a criança, às vezes, ela perdeu um pai, ou teve o poder destituído de um dos genitores, mas perdeu o pai ou perdeu uma mãe, né? Uma mãe viúva, por exemplo, encontrou e casou com alguém, essa pessoa pode adotar essa criança. Por consequência, é, por lógica, então ela não há necessidade de entrar no cadastro da adoção. Por parente, porque o ECA, a mentalidade é manter, tem aquela ideia de família, da família natural e da família extensa, então seria considerado família extensa, são pessoas com que a criança tem uma certa afetividade, e quem estava com a guarda legal com a tutela anteriormente deferida, também tem a hipótese de exceção do cadastro de adoção. Mas não, isso tudo vai passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, sempre levando em conta, né, colocação em família substituta, pensar que o Poder Judiciário tem que avaliar o melhor interesse da criança. Até mesmo as normas do próprio ECA podem ser, então, eu repito, lembrem da derrotabilidade das normas do ECA frente ao melhor, o superior interesse da criança. Com relação à colocação em família substituta, alguém quer fazer algum apontamento? Alguém quer fazer alguma colocação? Dúvidas? Estou meio cansados hoje, sexta-feira. A gente acaba mais cedo aqui, pode ficar tranquilos, mas vamos tocar o barco, senão a gente não passa. Professor, desculpa, perdão. Tá bem baixinho teu áudio. Tá horrível aqui. Perdão, é porque caiu minha internet aqui, além da hipótese da adoção unilateral, qual foi a outra que você mencionou? Nada, do por parentes, adoção por parentes, pode ser adoção conjunta por tios, por exemplo. Então, por ter o vínculo da família extensa, para não romper. E lembrando que quando tiver irmãos, é preferível que eles sejam adotados em conjunto. Que ele já tem ali, já desestruturou a família deles, por exemplo. Perderam os pais não querem, enfim. Aí o que ele tem de família ali, que é o irmão, que ele tem de. Então a UECA sempre visa manter os laços afetivos. Então, dar-se a preferência, por exemplo, se tiver um casal que só queira adotar uma criança, e um casal ali atrás na fila, que fala assim, não, eu adoto os irmãos, esse casal vai ter preferência. Tá? E daí também, quando alguém já teve a guarda, outro já é um guardião, já é o guardião, por exemplo, daquela criança. Essa pessoa pode ter preferência fora do cadastro de adoção. Por quê? Porque já criou aqueles vínculos. Até mesmo a adoção brasileira, depois passado muito tempo, 10, 20 anos, o que é levado em conta é a socioafetividade. Isso é um dogma aí do nosso, não escrito, mas ele é o novo, a ideia do Código Civil nova de criar uma família feliz. E não importa se é laços biológicos, é a felicidade humana no centro. Então, tem que pensar na socioafetividade. Pode se reconhecer até mais, concomitantemente, a filiação biológica com a filiação socioeducativa. Então, sempre pensando no bem-estar, no superior interesse da criança. Visto
Alguém já foi do conselho tutelar aí? Não? Alguém saberia me explicar a diferença do. Vamos falar um pouquinho do conselho tutelar, já que tem eleição esse final de semana, do conselho tutelar para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em alguns lugares chamado de CONDICA. Alguém sabe qual que é a diferença do conselho tutelar para o conselho do CONDICA? O que cada um faz? Eu queria, assim, mais ou menos em modo resumido. Manuela. Eu acho, tá? Só assim, do meu achismo Vamos lá. mesmo. Eu acho que o CONDEDICA, ele gerencia as ações e atribuições do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar efetivamente faz a busca ativa das crianças, e mais ou menos Exa- isso. Exatamente. O Conselho Tutelar é um órgão executor. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é um órgão deliberativo. Ele tem a participação da sociedade civil e do poder público. E, né, aquela visão de conselho de gestão democrática. Então, ele vai, por exemplo, regulamentar as eleições, ele vai ver a destinação das verbas, vai opinar. Então, ele é mais opinativo, mas ele está atrelado às normas. E o conselho tutelar está atrelado aos fatos. Aí lá e acompanhar, se a criança está indo na escola, como é que está a situação na família, fazer relatórios, aplicar as medidas de proteção, exceto a colocação o acolhimento institucional e a colocação em família substituta, que dependem, eles vão gerar relatórios lá da situação, mas quem vai fazer salvo numa situação excepcional de emergência, um acolhimento institucional, que vai ter a casa lá, enfim, ou casa de passagem. Mas quem executa é o Conselho Tutelar. O Conselho do Direito da Criança, ele vai ser um órgão normativo, um órgão deliberativo, como se fosse o Congresso, por exemplo. Fazer uma analogia simples aqui. Vai as normativas, ver como é que está, gerir o fundo, mas os 5 conselheiros tutelares eleitos, eles vão, depende de cada cidade. Tem cidade que tem mais de um conselho tutelar. No mínimo tem que ter um. E alguém sabe os requisitos para ser conselheiro tutelar? De cabeça? Ó, a pessoa tem que ter uma idoneidade moral, 21 anos, isso, Liane. Vamos lá, mais algum. Vamos lá, idoneidade. Ser eleitor no município e ter o contato ali, ter reconhecido, residir na comarca, importante, estava esquecendo, residir na comarca e ter como é que se diz? Ter conhecimento ali da temática, né, da criança e adolescente. E teve alterações, né, é uma função pública, né, então, e tem direitos agora, direitos previdenciários, enfim. É, antigamente era por 3 anos, agora são 4 anos, então tem a eleição a cada 4 anos. Alguns municípios exigem alguns requisitos para uma prova, para provar aquele quesito ali do conhecimento, fazer uma prova e depois a eleição. Não pode participar quem tem impedimento ali, parentesco com o juiz, com o promotor, por exemplo. Isso, pode recondução. Então pode ser uma carreira. A pessoa pode viver ali como um trabalho se ela for reconhecida pela comunidade, só que ela tem que ser referendada a cada 4 anos. Então não tem limite para isso. Ah, o cara é muito bom como conselheiro, vamos manter ele e o povo vai votando a cada 4 anos. Isso até é um estímulo, né? Porque antigamente imagina a pessoa não poder, não ter direitos previdenciários, né? Ficava uma coisa muito precária. Hoje em dia está bem regulamentado e tem gente que pode fazer carreira no Conselho Tutelar desde que reconhecido pelo povo. Acho muito importante aí também quem está assistindo se informar aí para ver quem são os conselheiros da sua cidade aí que estão concorrendo. Vota nos 5 nomes, né? Daí tem os suplentes. E
E é isso. E essa é a diferença do Conselho Tutelar para o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, que vai supervisionar essa eleição, por exemplo. Então, ele é um órgão, juntamente à rede, né? Quem é a rede? É o Conselho Tutelar, a gente fala da rede, da proteção, é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ou CREAS, em algum lugar, ou outros nomes, que é a assistência social, que vai ter ali os psicólogos, que vai estar ali acompanhando as crianças também, fazendo estudos interdisciplinares, o Ministério Público, o Poder Judiciário, são a grande rede que na comarca, que se os senhores forem nossos colegas aí, e acredito que muitos serão, vocês vão ter que estar trabalhando com essa rede aqui, de proteção à criança e adolescente. Então, o que o promotor faz? Ah, noticiado que está tendo um abuso contra uma criança. Isso, ó, quando indica também auxilia o Poder Executivo na definição de políticas públicas, exatamente. E então vai ter que ter reunião com o Condedica, vai ter que ter reunião com o Conselho Tutelar, ver o que está acontecendo na comarca, casos específicos, pedir os relatórios. O Conselho Tutelar tem que ter um plano de atendimento para a criança colocado. Aí sim, nós vamos falar num outro assunto, que é a diferença entre medida de proteção e medida socioeducativa. Alguém sabe dizer? Esse é. Você acha que todo mundo tem que ter na ponta da língua. Então vamos lá. Manu, fala. A medida socioeducativa é aquela medida aplicada após ter sido realmente verificada a ocorrência de um ato infracional. Isso. E a medida de proteção é um acolhimento institucional, é um acompanhamento familiar, né, de uma família que está com problema, é colocação em família substituta, é o Isso. afastamento de pais. Ó, isso. Então, ó, medida de proteção, a criança está vulnerável, tá? Criança ou adolescente. Medida socioeducativa é aplicável à criança? Não. Medida socioeducativa é só para o adolescente. Cuidado com a pegadinha. Então, medida socioeducativa, ato infracional adolescente. Quem que pode aplicar medida socioeducativa? Vamos lá, isso a gente pode abrir lá já, vamos grifando lá o VAD já para a segunda fase aí. Quer ver? Tá no artigo. Tá no 112. Que são as medidas socioeducativas. Deixa eu abrir aqui o ECA, só um pouquinho. A gente vai passar várias vezes por esse código aqui. Ó, medidas socioeducativas. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então vamos lá. 1. Advertência. Lembra do POLA? Não está na ordem, né? É o advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Esse eu queria que quem tiver com caneta marca-texto, marcasse com uma cor, que as últimas duas nós vamos marcar diferente. Então, marcasse de amarelo. Essas 4 primeiras aí. E de laranja, a inserção em regime de semi-liberdade e a internação de estabelecimento educacional. Então, nós temos a advertência, que é mais leve, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida. E daí, as que implicam restrição da liberdade são qual? A semi-liberdade e internação. Essas últimas duas. E ali embaixo, o que quer dizer esse inciso 7 ali? Qualquer uma, que também pode ser aplicada como medida socioeducativa às medidas protetivas. Qualquer uma das medidas protetivas, do 1 ao 6, ali. Então, deixa eu pegar aqui, cadê?
Ali vai, olha, a medida levará em conta a capacidade de cumpri-la, que isso aqui é a circunstância e a gravidade. Em hipótese alguma será admitido trabalho forçado. Os portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado em local adequado, tá? Aplica-se o 99 e o 100, 99 as necessidades pedagógicas e que elas podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente, bem como o fim aqui é pedagógico delas, tá? Elas têm, não tem um viés tão retributivo, tem um pouquinho, não há de se negar, mas elas servem para o cunho pedagógico delas, as medidas socioeducativas. E nós vamos lá para o 101, que são as medidas protetivas. Protetivas. E a criança, o que que faz? Beleza, criança não pode aplicar medida socioeducativa. O que que pode fazer com a criança? O Zequinha lá com 11 anos foi lá e esfaqueou o colega na sala. E aí, olha pro Zequinha e fala, tá tudo certo? O que que faz? Infelizmente aconteceu. Segue aí, aula que vem é química. Não, o que que nós vamos fazer nesse caso? Medida protetiva. Então, em regra, a medida protetiva é quando a criança é vítima, está sofrendo, está vulnerável, tá? Em regra. E a medida socioeducativa é para criança que cometeu ato infracional, para adolescente que cometeu ato infracional. A criança comete ato infracional? Comete. Mas a ela não é aplicada a medida socioeducativa, é aplicada a medida protetiva. Então vai ter que enquadrar no 101 ali. Encaminhamento aos pais ou responsável, é suficiente? Não é, né? Então, né, orientação, acompanhamento temporários, matrícula e frequência em estabelecimento. Estou lendo o 101, tá? Em estabelecimento do ensino oficial, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio à família, criança e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, aqui no caso poderia ter no mínimo um tratamento psicológico para essa criança, hospitalar ambulatorial, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento alcoólatras e toxicômanos. Então, o 101, 1 ao 6, é aplicável à criança ali, no caso de o acolhimento institucional, não porque você não vai tirar a criança dos pais, porque daí está implicando em privação de liberdade da criança. Às vezes, então cometeu aquilo, vai ter. Não, ele vai ficar, a criança menor de 12 anos vai ficar com os pais. É uma medida que pode ser aplicada para a criança, sim, mas não é visando, não é dentro do contexto do ato infracional. Esses aqui, alguém sabe a diferença? Agora vamos marcar em amarelo o 101 ao 6, o do inciso 1 ao 6. E em laranja, o 7, o 8 e o 9. E eu queria que alguém me explicasse o porquê que eu fiz essa diferenciação. O 101 ao 6 a gente marca de amarelo, o 101, 7 ao 9 a gente marca de laranja. Alguém? Ó, o que acontece é o seguinte: essas últimas, essas primeiras podem ser aplicadas quando verificada a situação de vulnerabilidade pelo próprio conselho tutelar. Ah, tá. Olha, a Eliane viu na prática ali. Já vi criança que cometeu ato infracional, aí teve que acolher, mas não é como consequência, foi uma consequência prática disso, mas do ato infracional, mas não como uma consequência jurídica. Porque dela ficou vulnerável e teve o acolhimento.
Mas muito bem colocado, Liane. Muito muito bom apontamento. As últimas 3 ali, quem vai decretar é o juiz. Então não pode o conselho tutelar. Excepcionalmente, no caso de uma emergência, o conselho tutelar poderia comunicar, mas via de regra, não sendo situação de emergência, ali como é que se diz? O conselho vai depender, as últimas 3 dependem da autorização judicial, de uma guia de recolhimento expedida pelo juiz. E aí, quando tiver no acolhimento, seja no acolhimento institucional, que também o acolhimento institucional é a última ratio ali, então você vai tentar colocar numa família substituta, porque não a ideia da diferença da situação irregular para o modelo atual do ECA, que a criança como sujeito de direitos, né, da proteção integral, doutrina da proteção integral, é contra, não é que é contra, mas coloca em último lugar, última hipótese, o acolhimento institucional. Que nem temos a luta antimanicomial, assim. Então, apesar que na minha comarca são muito bem cuidadas as crianças e adolescentes que estão lá, é um ambiente muito acolhedor, mas para a visão do legislador, né, nessa doutrina, porque para a criança pode parecer bom estar ali até acolhido, mas vai passando o tempo e aquilo ali não tem a mesma ligação que uma família, né? A família vai acompanhando a pessoa ao longo do tempo. Ali numa instituição é uma casa, muda seus profissionais, então não é a mesma coisa. Não cria-se vínculos afetivos que tenta o Estatuto da Criança e Adolescente proporcionar para todo mundo, né? E eu queria só voltar ali, estava batendo o olho aqui na legislação, a gente ler, que alguém pudesse me ajudar aqui para a gente. É uma decorebinha, mas a gente lê do Conselho Tutelar. Quem que pode ler o artigo 131? Marja, Pode ser eu. então vamos lá. Do Conselho Tutelar. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Isso, então vamos grifar ali o permanente e autônomo. Às vezes, quando vocês forem promotor, o conselheiro tutelar, promotor, não, vocês têm autonomia, o conselho tutelar não adianta querer que o promotor decida, não, tem autonomia, tem que exercer ela. Então, quando vocês Isso é forem uma luta, né? Em todas as promotorias eu acho que existem. Não, mas conversando, o pessoal se ajuda bastante, assim. Mas no começo a gente tem que explicar. Então, quando chegar na promotoria lá, conversa bem com o conselheiro e fala assim, não, não é o promotor disse que é isso. Às vezes a gente pode até, né, dar uma dica em off ali, mas eles têm a autonomia deles, e tem que respeitar, né? E a gente orienta nesse sentido. Vamos lá, então, permanente e autônomo. 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Isso. Então, ó, no mínimo, um conselho tutelar, composto de 5. Então, no mínimo. Então, pode ter mais. Para a candidatura, artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. Isso. O 134. Horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Quem que tem que disciplinar? Artigo 134. Lei municipal distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a 1.
Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Alguém lembra que outra função pública que dá essa... Não está na nossa matéria aí. Alguém lembra que dá essa presunção? Júri? Jurado, isso, exatamente. Aí aqui a gente tem as atribuições do Conselho Tutelar, e a gente tem que... Eu fiz só que uma medida aqui que é cabível, do 7, fiz uma confusãozinha aqui, cabível do 7º, que é o acolhimento do 101, lá vamos abrir o 101. Isso, o acolhimento institucional, mas ali a gente pode grifar ele ficou de laranja, né? Passa um amarelo junto, deixa meio, porque ele vai depender da autorização judicial. Ali tá vendo ali nas atribuições do Conselho Tutelar. Porque, ó, ele providencia... Porque a medida socioeducativa, as medidas de proteção, ela pode ser aplicada, o artigo 101, 7, mas vai ser só em casos do 98. O que é o 98? Ali, ó. As medidas de proteção à criança e adolescente sempre que os direitos forem ameaçados ou violados. Então, a criança e adolescente, ela não pode, para ter o acolhimento, vai ter que ter a guia judicial. Não vai poder acolher a criança para o conselho, só em situação emergencial. Por isso que fica grifado em 2 cores ali, tem que lembrar disso. E o que autoriza aquilo, medida protetiva? Alguém sabe onde está no ECA que autoriza que a criança que cometa o ato infracional tenha a medida protetiva em seu desfavor? Vamos lá no 98. Quais são as situações de vulnerabilidade da criança? Quem pode ler? Outra pessoa. Esther, pode ler para a gente? 98? Oi, posso. Tá bom o som? Tá bom, aham. Tá. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1º. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2º. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Inciso 3º. Em razão de sua conduta. Viu? Em razão de sua conduta. Isso autoriza a aplicação da medida de proteção. E agora a gente tem bastante princípios ali, mas o importante é a gente ler o seguinte, ver que as medidas de proteção, elas podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Então, grifar essa parte no artigo 99, bem como substituídas. Então, isolada cumulativamente ou substituídas a qualquer tempo. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Aí aqui nós temos os princípios, né?
Então, condição de criança e adolescente como sujeito de direitos. Então, aqui, ó, sujeito de direitos. Então, não é mais objeto. Como sujeitos de direitos, que são titulares dos direitos previstos aqui no ECA e como os demais pessoas na Constituição Federal e em outras leis. Proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público, ó, salvo expressamente ressalvada a responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização, né, para que consiga atender em cada município, não fique uma coisa centralizada, as pessoas têm que se deslocar até centros maiores, por exemplo. O interesse superior da criança e adolescente, a privacidade. Alguém sabe uma decorrência aí da privacidade? Porque esses princípios vão ter consequências, vão ter outros artigos, né? Preservação do direito à imagem. Então, você não pode divulgar nome, imagem, notícia jornalística de criança e adolescente. O sigilo dos processos. Sigilo dos processos. A intervenção precoce. A intervenção mínima. Por isso que a intervenção precoce dá prioridade nos processos. Proporcionalidade e atualidade. Então, a intervenção deve ser necessária e adequada à situação e perigo que a criança se encontra no momento em que a decisão é tomada. Não dá para deixar rolando o processo lá. A criança e adolescente tem prioridade. Quem trabalha no judiciário não tem a caixinha lá para marcar a opção da prioridade lá, idoso, criança e adolescente, tutela, antecipação de tutela. Então, não sei nem qual o sistema que vocês usam aí, cada um no seu estado aí, mas tem essa caixinha lá para marcar. A responsabilidade parental, então tem que lembrar que a família, a criança e adolescente é obrigação do Estado e da família. A obrigatoriedade da informação, oitiva obrigatória e participação, sempre que possível vai ouvir, o adolescente ele vai ser ouvido, a criança às vezes mas assim, preferencialmente será ouvido, mas o adolescente sempre será ouvido. A adoção, criança de 13 anos não quer ser adotado, vai ser adotado na marra? Não. Então tem que se escuta a oitiva. Aí aqui temos as medidas, né, do 101, que a gente já falou. Tá, vamos ver o que mais que nós podemos abordar. E aos pais responsáveis, alguém sabe o que pode ser? Esther, Oi. Eu queria tirar uma dúvida, professor, em relação a essa questão da medida protetiva para a criança, né? No caso, assim, a parte prática ou a parte jurisprudencial, eu não estou muito atualizada nisso. Como é que funciona quando a criança comete um crime violento? Olha, aí tem que, por exemplo, fazer um estudo. Por exemplo, vamos pegar um crime emblemático, um ato infracional emblemático, Champinha, por exemplo. Sim. Já deveria ter sido solto? Eu pergunto. Ninguém quer responder essa pergunta, né? Eles estão se batendo para responder, né? Então, não tem muita regra nesses casos, assim, porque menos de 12 anos daí vai mais pelo viés psicológico, psiquiátrico da criança. Pois é, a gente nota muito isso, que quando é uma criança que comete um crime muito violento, ele acaba sendo considerado inimputável, e aí vai para a parte... né? Inimputável por ser menor de 18 anos já é. Sim, mas... mas eu digo no sentido psicológico da coisa. Uhum. E aí ele não vai ser recolhido, né? Ele não vai ter uma pena, ele vai ter uma medida de segurança. Ele pode internar, pode dizer que está fazendo um tratamento, né, psiquiátrico, dá um jeitinho brasileiro para a coisa, né? Assim mas a gente nota mesmo que eles vai sempre para o lado psicológico, né? Para o tratamento psicológico.
E a pessoa que cometeu crimes horríveis, atos infracionais ali, de matar 2, 3 pessoas, pode ficar no máximo 3 anos. Isso então é o eles... popular. A gente trabalha com o que está na legislação ali, né? Às vezes tem, aí sim, a questão da medida de segurança, que nem é o caso do Champim ali, que ele não pode ser, segundo os laudos, ele não pode ser colocado de volta ao convívio até então, né? Não sei agora a situação, mas foi o que justificou agora com essa desinstitucionalização, a gente não sabe como é que vai funcionar, né? Tem vários casos desses que estão sendo discutidos agora. Mas seria mais, então, o caso concreto mesmo, né? No caso, assim, por exemplo, em prova, a gente sabe toda a parte da legislação, né? Do que pode e o que não pode, mas seria mais análise do caso concreto. Porque tá ali, ó, a prática de ato infracional, nós estamos ali no 103. Ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção. Nunca vi cair em prova, já fiz 70, mas põe lá contravenção, bom, se cair ali contravenção, pode ser considerado? Pode. São penalmente imputáveis os menores de 8 anos, sujeitos às medidas. Ao ato infracional praticado por criança ali, ó, o 101, além do 98, aqui expressamente diz, ó. E para os efeitos dessa lei deve ser considerado de adolescente a idade do fato. Tá, ali o 106, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional. E tem preventiva para adolescente? Qual que é o nome? Acabou de cometer, porque vai ter que ter o processo. O que faz? O que o promotor faz? Chegou lá na promotoria, o Zequinha esfaqueou o colega lá, deu uma esfaqueada na barriga do colega lá. 14 anos. O que faz? Internação provisória? Internação provisória. Prazo máximo... É 90 dias? Aqui. 45. 45. Não. O artigo 108. 45. Tá. Ele é bem expresso, então é por isso que eu falei assim, eu sei que às vezes é chato ficar lendo a legislação, a gente gosta de ler uma coisa mais mastigada, mais conversada, mas ele é tão expresso em certas coisas que não vale a pena a gente ter que... Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, são duas que tem que ter na ponta da língua, lê umas 4, 5 vezes, que dá, ó, vamos junto aqui, ó. Nenhum adolescente será privado, senão em flagrante de ato infracional, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, é importante aqui que é a ordem judicial da autoridade judiciária. Tem direito de identificação dos responsáveis de sua apreensão, devendo ser informado do seu direito, igual adulto. O adulto também. Né? O direito de permanecer em silêncio, o direito ao advogado. A apreensão de qualquer adolescente no local. E a oitiva do adolescente vai ser feito na presença dos pais ali, o responsável, ou do conselho tutelar. A apreensão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão incontinentes, ou seja, imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente e à família apreendida ou à pessoa por ele indicada. Examinar-se-á desde logo sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. A decisão um prazo de 45 dias. Ele será fundamentada e baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo fundada dúvida. Vamos lá, as garantias processuais. Quero ver o que muda do adulto aqui, porque eu não estou vendo mudar nada. Ó. Então vamos lá, nenhum adolescente será privado de sua liberdade se devido ao processo legal. O processo legal está previsto aonde? Não ouvi. Artigo 5º da Constituição, devido ao processo legal. Está num dos incisos lá. Acho que é o 52. Vamos ver aqui. — 51. 51, quase. 51. 51, Então, vamos lá. São assegurados adolescentes, entre outras, as seguintes garantias. Pleno e formal conhecimento da atribuição da ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Ele tem que conhecer o processo que ele está sendo acusado, ou uma nota de culpa ali,
Não é nota de culpa o termo, mas ele vai ser notificado desse processo do que está sendo imputado a ele. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. 3. Defesa técnica por advogado. 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Tá. E aí o promotor chega na mão do promotor uma medida. Vamos esquecer a internação provisória agora. Vamos pensar em termos de processo. Quais são as opções do promotor quando ele chega para ele um procedimento de ato infracional, seja flagrancial ou não? Tá. Audiência de apresentação. Isso, a oitiva informal, né, do adolescente. E o que pode resultar essa audiência? Para que serve essa audiência? Assim, em termos práticos, o que pode acontecer? Aplicar uma medida socioeducativa. O promotor pode? Não, é uma medida, como é que chama? A remissão, né? Remissão. Remissão. Mas é o promotor que aplica, o juiz, quem que aplica? Quando que aplica? O juiz homologa. Isso, mas depende do momento processual. Antes do processo, ela exclui o processo. Ela pode ser aplicada pelo promotor. Mas quais dessas medidas não pode ser... Quais as medidas socioeducativas que o promotor pode aplicar como forma de remissão e quais que não pode aplicar? Advertência e serviço comunitário, ou aquele contra a drogadição, né? Aquele. Não pode internação. Ó, a gente vai lembrar do POLA. Prestação de serviço à comunidade. Não está na ordem lá, mas é advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparar o dano. Liberdade assistida. Isso. Por que ele pode aplicar esses e não pode aplicar os outros? As outras também precisam de autorização judicial? Não porque ele está concordando ali, o adolescente está concordando, ele está aplicando, vai ter a homologação judicial, mas porque assim, tem dois momentos. Se for exclusão do processo, vamos já abrir direto no artigo 126 lá. Você vai ver o artigo 127 que coloca a questão porque a semi-liberdade de internação implica em privação de liberdade. Então, a exclusão do processo, a remissão, porque daí também que benefício teria o adolescente com a remissão se ele já está pegando uma internação? Então é melhor responder o processo, ainda arrisca de ser absolvido, ou a semi-liberdade. Então ali a 9.099 ali, por assim dizer, ali, né? Vamos fazer uma analogia aí, é o que não implica em restrição de liberdade. Então, Manu, lê pra gente 126 aí. 126 diz assim: antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Que aqui o promotor tem que ter bom senso, né? O Zequinha esfaqueou ali, não vai pegar e dar uma advertência, né? Então, fica em aberto ali, e ela pode ser revista, quer ver? Pode lá no 128, mas vamos lá. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão, iniciado. Então, quem estiver arriscando o código, não vai arriscar só porque eu estou falando isso, mas quem já tiver com o código riscado, põe ali, remissão como exclusão MP.
e remissão como extinção judiciário. Ó, iniciado o procedimento, concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão, ou isso pode ser suspensão também, ou extinção do processo. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeitos de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer outra das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade ou internação. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo mediante pedido expresso ao adolescente ou representante legal do Ministério Público. Tá? E aos pais ou responsáveis também pode ser aplicada medidas. E ali na promotoria eu já cansei de fazer isso. De aplicar medidas até incidentalmente em outros processos. A gente pedir, né? Quem decide é o juiz, mas a gente propõe isso, né? O artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Então aqui desvincula esquece aqui são do modo geral para os pais responsáveis, quando eles forem o fator de vulnerabilidade das crianças ali. Não está relacionado, já é um outro título que não é, não tem a ver com o pai responsável especificamente com relação ao ato infracional. Ele pode ser aplicado também por maus tratos, por outros atos que esteja sofrendo a criança como vítima. Encaminhamento a programas oficiais de proteção, apoio à família e promoção, porque às vezes você chega lá, o promotor quer resolver a situação e não tem os meios, mas onde é que eu faço nessa situação? Que não, lembra do artigo 129 do ECA. Você vê os dramas familiares ali numa audiência e não sabe como. Não, tem previsão, tem amparo legal para poder fazer. Inclusão e apoio oficial em programa oficial comunitário de auxílio, orientação, tratamento, alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o pai, o filho ou o pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente em tratamento especializado, advertência, perda da guarda, instituição de tutela, suspensão da instituição do pátrio poder, não, está revogado, é do poder familiar, e na aplicação das medidas previstas no 9 e 10, observar-se-á o artigo 23 e 24. Vamos lá, 23 e 24. Ó, o procedimento contraditório previsto no 24 e que a falta ou carência de recursos materiais não é isso aí involuntário da pessoa. A pessoa não pode ser punida por ser pobre. Né? Isso aí seria um absurdo do ponto de vista da Constituição que prega, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, a dignidade da pessoa humana, inúmeros princípios aí, porque a pessoa não tem condição de criar o filho, onde a gente vai tirar o poder? Não. Isso muitas vezes leva a pessoa a querer não ter o filho, não querer cuidar. Mas isso passa pela vontade dela. Ou se a pessoa não tem condições materiais, involuntariamente, o Estado tem que prover as condições para que a pessoa tenha essas condições. Não retirar. Isso eu acho que já está meio que sedimentado na nossa cabeça, mas tem um artigo expresso falando sobre isso. É isso aí. Deixa eu ver mais algum tema que faltou na aula de hoje. O acolhimento, seja o acolhimento institucional ou familiar, nós vamos falar ainda das medidas em espécie, né? Das medidas socioeducativas em espécie. Eu esqueci de falar que tem que ter um plano individual de atendimento. E porque assim, a criança está num acolhimento familiar, ela fica lá, não vai ficar lá largada, ninguém sabe o que aconteceu, ela está ali. Não, tem que ter um plano para ela especializado e individualizado. Toda criança que está acolhida, ela vai ter que ter o chamado PIA. E aqui, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui.
E aqui a criança, aqui a finalidade é a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Então a gente vai ter que, por exemplo, se tem uma criança acolhida com 12 anos, ela não pode ter o tratamento e ela tem uma previsão de retorno à família. E a outra tá acolhida para adoção com 3 anos, por exemplo, tem que ter um plano específico de atendimento para cada uma delas. Então lembrar disso. Vai ter que, para entrar tem que ter uma guia de acolhimento e ela tem que ter um plano individual de atendimento. Eu tinha esquecido de falar disso, desculpa trazer meio que do nada aqui, mas a gente vai voltar agora para as medidas socioeducativas. Eu sei que tá um pouco maçante, muita leitura, mas é na letra de lei que a gente vai ganhar essa prova. Quem pode me ajudar? Começando com a advertência. Qual, professor? Advertência, artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. E assinado, isso. Então, é o sermão que o promotor vai dar lá, tá? Veja, ela pode ser aplicada sempre que houver prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. É como se fosse um indiciamento ali, já toma advertência e não precisa de todo o processo judicial ali. Por isso que na remissão, essas 4 aqui, que a gente são as 4 primeiras, do 115 ao 119, essas, então, o promotor pode aplicar antes do processo. Jorge Montenegro. Agora vamos lá. Obrigação de reparar o dano. Pode ler, Manu. Continuo. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Isso. Então, não tem mistério. Pichou o muro da escola. Se puder reparar, ressarcir o dano, essa é uma medida adequada. 117, prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Olha. Parágrafo único. Continuo? Pode. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornadas máximas de 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. O que é importante grifar no 117? Período não excedente a 6 meses. Tá? Quem trabalha com isso na prática, quem trabalha, sabe que é aquela fichinha que ele vai lá, assina os dias que teve, né? Prestação. Então, é tudo ali no município. É municipalizado. Esses ali são municipalizados. É diferente da internação, que quem que assume daí? É o Estado. O Estado em termos como ente federativo. Então, tenha na cabeça, quem já trabalha com isso, mas é aquela, ali na escola, no hospital, é municipalizado. Esses 4 primeiros aqui. Tá? O outro que vai exigir uma estrutura maior, daí já pensa numa instituição do Estado enquanto ente federativo. Liberdade assistida. Daí está liberada, Manuela. Depois vamos pegar outra pessoa para ler. Pode só essa da liberdade assistida. Lê esse e daí a gente te libera. Tá. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
Parágrafo 1º. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Aí, ó, prazo mínimo, liberdade assistida, mínimo 6 meses. Quem tá grifando o código, coloca liberdade assistida ali do lado, no seção 4, min 6 meses. Ou menor, maior, então põe maior que 6 meses. E o prestação de serviço à comunidade até 6 meses. Cuidado que pode vir uma pegadinha nesse sentido. Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Incube ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação, inserindo, se necessário, em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social. Supervisionar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente, sua inserção no mercado de trabalho. E 4, apresentar relatório do caso. Tá. Até aqui o promotor pode... Só que na prática eu não vejo muito liberdade assistida. Não sei se no estado de vocês aí... Vocês falam de que estado aí? Só para eu me situar. Liane é do Rio? Não. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Manu, Eu, Rio Grande do Sul também. é? Aqui também, no Rio Grande do Sul. Todo mundo tá do Rio Grande, então nós estamos tudo em casa, então. Então que bom. É, o pessoal de fora se meio que espanta com o português aí, né? Eu não pude acompanhar a aula ontem do professor Ricardo, deve ter sido bem produtiva. Uhum. Então a gente vai trabalhando junto aí. É, aqui no Rio Grande do Sul é a fase, né? Para internação. E pensa na dificuldade da gente, em off aqui, desabafando, mas a gente não consegue, é muito reticente porque não tem vaga, né? Falta muita vaga ainda para. Espero que não tenha, a gente torce para que não seja necessário, né? Que as outras medidas, mas a gente sente que é um pouco complicado. E eu acho que isso Falta está bastante estrutura, né? não, ainda tem que levar em conta a condição do nosso Brasil, né? A condição peculiar de país em desenvolvimento, né? Parafraseando aqui o ECA aqui, então, os princípios, né? Mas aqueles que são atendidos lá, eu vi que são bem atendidos. O que é o problema maior, acho que é a quantidade de vagas. Que eu acho que isso em níveis estruturais de Brasil tinha que ser um pouco mais pensado, né? Já que a gente tem essa política o viés pedagógico, né? Que é o mote do ECA, e eu sempre peço, quando entendo cabível, e a gente sabe a qualidade do serviço que é prestado ali, mas tem que ter vaga, né? Isso é uma coisa para a gente pensar em nível de política pública. Não digo que chegou a um estado de coisa inconstitucional, como eu acho que chegou o sistema carcerário nosso, né? De essa questão de superlotação, enfim, de tudo, mas vamos voltar para o assunto aqui. Já não adianta a gente chorar as mazelas aí, mas a gente, como ator de transformação, tem que ter isso em mente, não pode se esconder dos problemas, né? Tem que sempre pensar na forma de tentar não só ser mais um burocrata ou apenas cumprir artigos de lei sem entender a realidade do que está acontecendo. Então vamos lá. Semiliberdade. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início como forma de transição para o meio aberto. Seria ali uma espécie de regime semiaberto, né? Como se fosse fazer a comparação com os adultos. Possibilitar a realização de atividades externas independentemente da autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Agora nós vamos para ela, a internação.
Quem que me ajuda aqui? Bruna? Ah, não, Liane, ajuda. Liane, vamos lá. Da internação, artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no prazo, no máximo, a cada 6 meses. Tá, quem que lembra de uma outra hipótese de reavaliação? Questão de prova. Lembra das 122. audiências concentradas lá, que também tem, do acolhimento. E acolhimento a cada quanto tempo? A cada 3 meses. O acolhimento será reavaliado a cada 3 meses. E a socioeducativa, a internação, a cada 6 meses. Antigamente era igual. Era as duas a cada reavaliação, no máximo a cada 6 meses. Aí mudou, o acolhimento é a cada 3 meses. E daí nós temos as audiências, depois disso a gente entra em outra aula, as audiências concentradas, que daí é nos meses lá, abril, maio, ou setembro e outubro. E daí essas tem nesses meses fixos. E daí durante o ano, tem que ter a cada 3 meses, mas aí tem um calendário lá, que foi estabelecido das audiências concentradas. Mas vamos voltar, pode continuar, Liane. Uma dúvida, professor. As Aham. audiências concentradas são aquelas da resolução do Isso. CNJ. Isso. É tanto para o caso de crianças acolhidas quanto internadas por medida socioeducativa? Na minha ideia era só para crianças Não, acolhida, acolhidas. é para acolhidas. Essa é outra, essa aqui é da socioeducativa. Eu só fiz o link porque é parecido. Antigamente era 6 meses para as duas, para acolhida e para socioeducativa. Mas teve a mudança na legislação e da criança acolhida é 3 meses. Por isso que eu linkei elas, tá? Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Parágrafo 4º. Olha o champinho aí, né? Mas tudo bem, vamos deixar quieto. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º. A liberdade será compulsória aos 21 anos de idade. Não, só uma coisa. Atingido o limite, não é que o pessoal acha, cai em prova, liberado, ele tem que ser solto. Não, ele só regride de regime. De medida, vamos dizer assim, né? Não é regime, tá? Mas então não é soltar. No começo eu achava que, deu 3 anos de internação, não, ele muda, ele não pode ficar mais tempo internado, ele pode ir para semi-liberdade, liberdade assistida. Pode voltar, desculpa. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ouvido o Ministério Público. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Olha lá, quando que pode aplicar a internação? É taxativo, vamos lá. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: inciso 1º, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O Zequinha lá que esfaqueou o colega, tá? 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. 3, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Tá, qual que é o nome dessa internação do inciso 3? Coação. Internação sanção. Sanção. Ela não está servindo, mas é isso aí. Não. E o que o prazo da internação no inciso 3 não poderá ser superior a 3 meses. Então, 3 anos para internação, mas se for o inciso 3 é 3 meses.
devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Em nenhuma hipótese será aplicada internação havendo outra medida adequada. Então, ela é a última rácio ali. O rol taxativo aqui, tá? Do 122. Lembre, o rol das medidas socioeducativas é taxativo. O das medidas de proteção é exemplificativo. Lembrar disso. Tá, continua o parágrafo... O artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critério de idade, compleição física e gravidade da infração. Eu travei porque agora não é mais abrigo, é acolhimento. Mas ficou aí, tá ali, ó. Às vezes eles esquecem de mudar tudo. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisórias, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Tá. Aqui de resto é de padrão. Os direitos ali o que é importante? Revisitas ao menos semanalmente, entrevistar-se pessoalmente no Ministério Público. Ali são direitos que a gente já tem elencados ali, a gente já tem, meio que dizer o óbvio ali. Não vejo isso como uma questão de prova ali, só se for muita pegadinha. Ó, em nenhum caso haverá incomunicabilidade lá no final. Poderá suspender a visita, inclusive de pais se existirem sérios e fundados, motivos sérios e fundados. É isso. Pessoal, acho que por hoje eu vou... Alguma dúvida? Vamos cestar aí, vocês concordam? Só repete de novo, professor. Falou que aquelas medidas de internação, o rol é taxativo para medida socioeducativa também, a de internação, porque é punitivo, né? Então ele é taxativo. O outro, como é protetivo, é exemplificativo. Ok, obrigada. Então pode vir uma Professor, medida... posso só fazer um comentário? Diga. Eu diria para os colegas lerem bastante atentamente o 124, porque os incisos já foram objeto de prova nesse ano no MP São Paulo, também já foram no MP de Santa Catarina de 2021. Vários incisos deles foram cobrados no MP São Paulo de 2023. Não estava certo. Eu abandonei, eles já estão indo para... Eles já estão indo ali, então, última forma aí. Já estão indo para as listas catar inciso para tu ver se ou não. Não, é baixaria isso aí, né? Com todo respeito a... queria dizer que... Não, sei lá. Então leiam, não custa ler tudo ali, e só não faço confusão depois também, porque é tanta coisa que... Quem vai fazer MP Paraná aí? Eu estarei junto aí na prova aí fazendo também. Vamos ver se a prática me ajuda. Sério, professor, que legal. Não, porque eu sou do Paraná, né? Gosto muito do Rio Grande do Sul, estou muito feliz na instituição aqui, mas eu acho que não custa tentar voltar para casa também, né? Eu sei que tem a PEC da permuta aí, que talvez... Mas não tem nada como a casa da gente, né? Então a gente não vai... Vamos ver o que vai dar aí. Vamos ver. Bora ler o Cirino. Já estou no capítulo 11. Eu estudei lá na Federal, lá ele dava aula e dá ainda, eu acho. É bem pesada a doutrina, assim, bastante conteúdo ali de penal ali para cobrar. Mas vamos indo. Eu fui para uma segunda fase lá em 2017. E daí não estudei examinador. Tem que estudar o examinador. A segunda fase lá é terrível, né? Não, examinador. Tem que, segunda fase, qualquer concurso aqui no Rio Grande do Sul é examinador. Esquece lei. Agora fica na lei. Depois examinador. O problema do Paraná é que o examinador é o filho do Cirino, né? Então, isso A primeira fase do último que eu fiz, das 15 questões de penal, 13 foram doutrina pura de penal parte geral. Então, eu acho que, entre nós aí, não vamos, por tanto de prova batendo aí, eu acho que não vai dar, capaz de não dar mais de 5.000 inscritos.
Sim, coincidindo, né? Tanto com a do MP do Rio Grande do Sul, tem de todas as carreiras, quase prova no dia 3, e no dia 10 também, né? Tem várias carreiras com prova, então acho que vai agora por afinidade. Quem é MP vai, quem é TJ, tem Goiás, dia 17, né? Que o pessoal também é de TJ, acho que vai optar. Eu acho que vai dar boa, pessoal. Acho que vai ter, não que vocês não sejam capacitados, né? Mas é sempre bom ter menos inscritos, né? Quanto menos gente capacitada fazendo a prova, melhor, né? Então, O problema é que quem vem está capacitado, né, professor? Quem vem do Rio de Janeiro e o pessoal que vem de cima, da Bahia, vem fazer prova aqui é porque estudou, né? É bem isso. Mas então tá, pessoal, uma boa sexta para vocês aí, juízo, descansem um pouco a cabeça aí. Obrigada, professor. Tchau, espero que tenham gostado da aula aí. Tchau, até. Tchau.